Nós vemos agora no parágrafo 54 em diante, né, nós vamos ver ali o catecismo que vai trazer para a nossa reflexão vai falar sobre as etapas da revelação. Mas essas etapas, é claro, né, se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver que existem, né, vários momentos bem pontuais, né, onde podemos dizer que essa revelação ela tem, né, alguns ápices, nós podemos dizer assim, né, que essa revelação ela vem como que uma linha, né, que tem pontos altos e pontos baixos, né, onde ali nós vemos muito bem, né, um povo que muitas vezes ele é fiel a Deus, mas um povo que uma hora ou outra ele começa a se dispersar de Deus, né, por conta de várias outras circunstâncias, né. É interessante que se a gente pegar dos primeiros capítulos do Gênesis, que fala da criação, até o capítulo 11 do livro do Gênesis, nós vamos ver ali o que, né, a humanidade sendo formada, e nós vamos vendo, né, depois do pecado, né, dos primeiros pais, nós vamos vendo como que uma progressão no caminho do pecado, né, como que o ser humano ele vai se afastando de Deus. E é interessante que nesses 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós ali encontramos basicamente os pecados capitais, né? Nós encontramos ali, né, aqueles defeitos dominantes, né, o desejo de ter, de poder, de prazer, encontramos ali. Por quê? Porque até o capítulo 11, né, que que vai falar sobre a Torre de Babel, até esse capítulo 11 nós temos ali aquilo que nós podemos dizer que é o que, né, o declínio da humanidade, mas ali quando vai chegando próximo ao capítulo 11, nós vemos ali aquela passagem que vai falar da Arca de Noé, né? Noé o justo, né, que é escolhido para que fosse, né, ali instrumento, né, de salvação para a humanidade, né? Nós vemos justamente isso, né, ali no capítulo 8, né, capítulo 7 começa, né, aliás, capítulo 6 começa, onde ali, a partir do versículo 9, né, Noé começa a construir a arca, né, depois o capítulo 7, capítulo 8, e depois, né, vai o 9º, 10º, até chegar, né, o 10º ele tem ali uma lista de povos, né, o livro do Gênesis de vez em quando ele traz algumas genealogias, né, depois vem, né, a passagem do capítulo 11 da Torre de Babel, né? Então nós vemos aí né, o declínio da humanidade e Deus que vem fazer uma aliança com essa humanidade, vem restaurar essa aliança, né? E isso vai acontecer na figura de Noé. Depois, né, naturalmente, com a passagem da Torre de Babel, os seres humanos eles vão se dispersar, né? Ali nós temos uma imagem, né, daquilo que é a dispersão do ser humano sobre a Terra, né, em suas diversas línguas. E depois, logo após, nós temos o capítulo 12 do livro do Gênesis, que vai falar da figura de Abraão, né? Então nós temos aí a figura de Noé, a figura que é esse homem justo, né, que a partir dele, da sua família, toda a terra seria povoada, né? Então nós temos um ensinamento aí importantíssimo dentro com essa figura, né, de Noé e sua família. Depois, a figura de Abraão. Depois também nós vamos ter, né, além de muitas outras figuras, né, porque Abraão vai ser o pai da fé, né, aquele que, a partir dele, Deus ali vai eleger um povo, né, dele vai surgir uma grande nação. Depois vai vir a figura de Moisés, né, que também é uma figura essencialmente importante para que nós possamos entender, né, essa obra da revelação, né, Moisés, que é aquele escolhido por Deus para libertar o povo. E depois nós vemos também uma outra figura. O catecismo ele não traz, né, dentro dessa proposta de etapas da revelação, mas também uma figura muito importante dentro da cristologia, que prepara a vinda do Messias,
que é a figura de Elias. Então, essa figura também é muito importante, né? Elias que vai ali, né? Nós podemos dizer que ele inicia, não que antes de Elias não tinham profetas, existiam profetas antes de Elias, mas em Elias começa ali uma grande escola profética, né? Então nós vemos ali depois de Elias essas figuras que, movidas pelo Espírito Santo, vão vir para anunciar a verdade, denunciar o erro, corrigir esse erro e reconduzir o povo ao caminho de salvação. Então nós vemos justamente isso, né? O catecismo ele nos traz esses elementos, né, dessa revelação de Deus, essas etapas da revelação, que são etapas, como dizia na nossa última reflexão, né, Deus ele usa de fatos, usa de pessoas, usa dos anjos, usa de vários mecanismos para se dar a conhecer. E assim nós vemos, por exemplo, o fato, né, de Noé, a sua família e da arca. Né? Ali nós temos uma imagem cristológica, né, que ali, né, também, né, e é uma imagem também sacramental, né, porque o dilúvio, né, ele é o que, né, o dilúvio é aquilo que é a água que lavaria o pecado da humanidade, né, porque iria exterminar toda a humanidade. Ou seja, o batismo é essa água que nos purifica, né, que nos purifica de todas essas desordens, de todas as culpas, né? Tudo aquilo que poderia nos condenar. Né? O batismo ele realiza essa obra no nosso interior. Depois, nós vemos também a figura, né? Essa figura da família de Noé, que é uma figura também, né, da igreja. É uma imagem eclesial. Né? Outra coisa bem interessante também, né? Dentro dessa imagem eclesial, né? Veja, Noé, que é essa imagem cristológica. Por isso que São Marcos ele traz um ensinamento muito interessante. Ele colhe das palavras de Jesus Cristo, né? Claro, que através da pregação de Pedro, ele traz um ensinamento bem interessante lá no capítulo 16 do seu Evangelho. O mandato missionário de Jesus Cristo diz assim, né? Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, a Boa Nova, a toda criatura. Ou seja, né? A Boa Nova ela não é para ser pregada unicamente aos seres humanos, mas é a toda criatura. Então veja só, né? Na arca de Noé, né? Ali estava, né, Noé, sua família, e estava os animais, né? Ou seja, né, essa figura cristológica. Cristo é aquele que recapitula todas as coisas nele, porque tudo foi feito por meio dele, né? Ele que é a palavra, né, criadora. Né? Ele, por meio dele, no Espírito Santo, o Pai cria tudo. Né? Então nós vemos justamente essa realidade. Né? Então, a figura ali de Noé, ela tem uma importância dentro daquilo que é o processo, né, de revelação daquilo que seria, né, a plenitude da revelação, que é o próprio Cristo. Né? Então, nós vemos justamente isso. Veja, no parágrafo 55, diz lá no Catecismo, esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, ele alentou-os a esperar uma salvação e revelou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Então nós vemos, né, veja, né, essa realidade, né, daqueles que buscam, né, a prática do bem. Né? Noé foi considerado justo, né? Um homem que praticava o bem. E Deus, através dele, ele se torna, né, instrumento para a salvação da humanidade. Né? Depois, nós vemos essa realidade, né, no parágrafo 56, que fala justamente dessa aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina,
para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo seu clã, seus clãs, né? Então nós vemos aqui, né, que essa salvação aqui já temos um elemento interessante, né? Porque a salvação ela é para a humanidade, né? Jesus Cristo, a plenitude da revelação viria, né? É claro que Deus escolhe um povo para que esses fossem o depositário, né? Para que eles pudessem guardar o depósito da fé, para que eles pudessem, no processo de revelação, de aprofundamento nessa relação com Deus, pudessem perseverar até a vinda do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E assim o catecismo continua. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Então nós vemos aí, né, essa menção à Torre de Babel, né? Então nós vemos justamente como que Deus, né, apesar do pecado do ser humano, apesar da sua desobediência, Deus ele continua vindo ao encontro do ser humano, porque o grande desejo de Deus é justamente a salvação da humanidade, né? Ele quer que o homem se salve, alcance a sua plenitude, né? Em Noé, ele começa essa obra, né, de restauração. Depois, nós vemos a figura de Abraão. Abraão, né, que é dito como o pai na fé, né, ele tem uma importância porque dele vai surgir esse povo que vai ser aquele que vai guardar o depósito da fé, aquele que vai receber daquilo que é a própria fé de Abraão, né, vai receber esse primeiro depósito da fé em germe e vai ser responsável por dar esses passos, né, de guardar esse depósito e transmitir esse depósito, né? Então, Abraão, ele, né, ali, através de Isaac, né, seu filho, que depois vai ter um outro filho, né, que é Jacó, né, que depois vai se tornar Israel, e os filhos de Jacó vão se tornar esses patriarcas das 12 tribos de Israel, onde eles vão ali, né, dentro dessa realidade desse povo eleito, eles vão cada vez mais guardar esse depósito. E é claro, né, tendo sempre as suas oscilações, né, quando aquelas oscilações boas, né, que vão a uma união com Deus, mas também aqueles momentos de distanciamento de Deus também que vai acontecendo dentro, né, por conta das desordens que estão no ser humano. Então esses homens e mulheres, eles vão acabar se deixando, né, levar, né, ou arrastar pelas suas más inclinações, e é nesse momento que o povo mesmo rompe a aliança com Deus. E Deus ele vai novamente ter a iniciativa de restaurar essa aliança com o seu povo, né? Então nós vemos aí, né, a figura de Abraão, que é uma figura também, né, que remete ao Pai do céu, e Isaac, o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, é uma figura cristológica. Então nós vemos justamente isso, né, como que é importante nós vermos como que Deus ele vai se dando a conhecer, né, se dando a conhecer e vai se revelando a sua misericórdia, né, vai revelando, né, ali aquilo que seria a obra do perdão dos pecados, né, e é claro, né, dando, né, ali, né, como que de forma muito implícita, promovendo, aliás, né, de forma muito implícita, essa promoção dos carismas, né, do Espírito Santo, através desses patriarcas, desses homens e mulheres justos, né, que buscaram, né, uma intimidade com Deus e se tornaram canais da graça para o povo, né, instrumentos de Deus para o seu povo. Depois nós vemos
aí a figura de Moisés, né? Moisés também é uma figura muito importante, porque Moisés, né, ele, depois que o povo ele vai por conta, né, de José do Egito, né, vai habitar na região do Egito. Então, quando José morreu e o povo, né, e o faraó, né, que conhecia e tinha um apreço pelos hebreus também morreu, o próximo, né, já começou a escravizar, né, o povo hebreu. E nessa escravização o povo começou, né, ali ser oprimido. E Deus suscita do meio desse povo alguém, e esse alguém vai ser Moisés, né? Aquele que o próprio termo Moisés, né? Aquele que foi tirado das águas, né? Então, Moisés ele vai ser esse instrumento de Deus, né? Então, através de Moisés, Deus ele realiza a grande aliança, né? Que é essa aliança onde ele mesmo vai dar a lei, né, no Monte Sinai. Depois que o povo foi liberto do Egito, né, então veja, Moisés que é uma figura cristológica, porque Jesus é aquele que nos liberta do Egito, né, dos vícios, do pecado. Então, Moisés é essa figura cristológica que nos leva, né, nos faz, né, compreender aquilo que é a obra de redenção que vai ser realizada, né? Vai ser realizada em cada ser humano, né? Através de Cristo. Né? Então, Moisés prefigura essa libertação do pecado, né? Então, nós vemos justamente aí. E, é claro, a aliança, né? Depois a gente vai refletir mais à frente, né? A gente vai refletir sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Essa é a aliança que Deus faz com o seu povo. Porque os mandamentos, eles não são algo que Deus deu para que o povo interiorizasse. Na verdade, os 10 mandamentos, Deus revela aquilo que já está inscrito no próprio coração do ser humano, no próprio interior, na alma do ser humano. Então, quando Deus revela os 10 mandamentos a Moisés e dá como instrumento, como sinal de aliança, ali Deus ele está o quê? Ele está propondo uma restauração daquilo para qual o ser humano foi criado. E essa restauração, ela se dá justamente em Jesus Cristo, em plenitude, né? Porque Jesus Cristo é a plenitude da lei. Depois nós temos, né, vai todo esse o povo de Deus vai adentrar, né, na Terra Prometida, aí vai vir várias figuras, né, Josué, e assim, né, vai no decorrer da história, vai ali surgir a figura dos juízes, depois vai vir, né, a figura de Saul, depois Davi, Salomão, e depois, né, os descendentes de Salomão, né, que são os filhos deles. Salomão ele já começa, né, aí o reinado de Salomão ele tem uma a gente pode dizer, né, ele tem uma ascensão e depois ele tem um declive, né, um declínio, porque ele começa a fazer muitas alianças e começa, né, permitir com que cultos, né, os cultos pagãos entrassem dentro do reino. Né? Então aí nós vamos começar a ter vários problemas. Depois, né, com os seus filhos, ali vai se dividir, né, reino do norte e reino do sul, por conta que o reino do sul, aquele que governava o reino do sul, começou a aumentar os tributos, né, para que o povo de Israel viesse, né, para prestar o culto em Jerusalém, e aí eles vão instituir, o reino do norte vai haver uma separação e eles vão instituir outros lugares de culto. Né? É isso que é o questionamento que a samaritana faz, né, a Jesus Cristo, porque ela diz, né, que pergunta a ele aonde que nós deveremos prestar o verdadeiro culto. Né? Vocês dizem que deve ser em Jerusalém, os nossos dizem que é no Monte Garizim. Por quê? Porque eram esses lugares altos que eles prestavam culto. Né? Depois, no decorrer dessa história, vai ser suscitado ali, Deus suscita um profeta, que é a figura de Elias. E Elias ele vai ter uma importância muito grande dentro da cultura de Israel, porque Elias
antes de Elias, aquele povo ele ainda tinha uma mentalidade onde eles entendiam que o Deus deles era maior do que os outros deuses. Em Elias, Elias vai proclamar o monoteísmo. Ele vai dizer que só existe um único Deus. Por isso que Elias, esse profeta suscitado pelo próprio Deus, para anunciar, né, anunciar esse monoteísmo, podemos dizer assim, né? Então, depois de Elias, né, essa consciência, né, monoteísta vai ficar muito forte em Israel, né? Então, nós vemos aí essas figuras que são essenciais, né? E é claro, se nós pegarmos dentro, né, depois de Noé, se a gente pegar a figura, né, de Abraão, a figura de Moisés e a figura de Elias, nós temos aí justamente o quê, né? Nós temos aí 3 figuras que representam também a Trindade, né? Abraão, o pai, Moisés, o filho, e Elias, o Espírito Santo, aquele que era movido pelo Espírito Santo, né? Então nós vemos justamente, né, por exemplo, quando Ezequiel, né? Eliseu, que era discípulo de Elias, Elias vai dizer que ele vai ser arrebatado ao céu, e Eliseu ele diz, né, que vai fazer um pedido e ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias, né? E é interessante isso, né, porque quando Eliseu ele pede uma porção dobrada, o que ele está querendo dizer com isso, né? Ele não está querendo ser melhor do que Elias. Ele só está dizendo ali o quê? Porque ele se achava tão inferior a Elias que, para dar continuidade àquela vocação profética, aquele ministério profético, ele precisaria mais ainda do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para que esse Espírito de Deus primeiro vencesse nele e depois vencesse através dele. Então, nós vemos aí essa coisa bem interessante que às vezes é pouco entendido também dentro, né, daquilo que é a própria, né, revelação de Deus, né, a própria Sagrada Escritura. Então nós vemos justamente isso, esse processo onde Deus ele vai se dando a conhecer através dos patriarcas, através dos profetas, através dessas pessoas que o próprio Deus suscita do meio do povo para conduzir e reconduzir o povo, né? Então nós vemos justamente isso, né? E depois, né, nós temos aquilo que é a plenitude da revelação, né? Veja, Deus quis um povo, né? Formou um povo, conduziu esse povo até a plenitude da revelação. Como o próprio São Paulo diz, né? Na plenitude dos tempos, na carta aos Gálatas, São Paulo ele vai falar justamente isso, né? Ele vai falar sobre a vinda do Filho de Deus, né? Então, São Paulo diz, né? Vamos lá pegar o texto sagrado. Então veja só, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, né? 4 até o versículo 5. Diz assim, né? Quando se completou o tempo previsto, ou seja, né, na plenitude dos tempos, né, o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. Então veja como que essa ideia da plenitude dos tempos é o quê? A plenitude dos tempos era o momento exato e essencial em que aquele povo que guardava o depósito da fé, aquele povo que Deus se manifestava a eles e através deles, eram capazes, né, tinham uma capacidade elevada de reconhecer o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria a esta terra para salvar aquele povo. Então, nós vemos justamente isso, né? Jesus Cristo é esse mediador que vem do céu à terra para reconduzir o povo, né? O povo ao reino dos céus, né? Por isso que também, né, nós vemos lá, né, algumas passagens da Sagrada Escritura, parece que elas terminam, né? Por exemplo, principalmente a figura de Moisés, né? Moisés diz ali que Moisés ele não entrou na terra prometida, né?
E é interessante, né, como pode, né, um homem que realizou várias coisas e não entrou na Terra Prometida. É porque ali tem um ensinamento implícito muito importante. Por quê? Porque essa Terra Prometida não era uma terra material, mas sim o reino dos céus, né? Então é claro que para aquele povo na antiguidade aquilo não tinha muito sentido. Mas, no decorrer do tempo, em Jesus Cristo, nós entendemos o que é a terra prometida, o que é o reino de Deus, né? Por isso que Jesus, né, ele vai dizer a Pilatos, né, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, né, porque Moisés ele entrou na terra prometida, né, no reino dos céus, né, mas não era a forma de entender esse reino que o povo antigo tinha. Então, por isso que essa forma, né, que Deus se dá a conhecer, ela é muito peculiar e nós precisamos realmente, né, ter um entendimento cada vez mais profundo dela, para que nós possamos entender a revelação numa unidade e não em pequenas dissociações, senão a gente acaba caindo em alguns erros, né? Toda ela tem uma continuidade, ela tem uma complementariedade, né, também. Então nós vemos, né, Jesus Cristo é esse que vem para ser a plenitude dessa revelação, né? Em Jesus Cristo nós temos aquele que é a grande manifestação do amor de Deus, né? Desse amor que vem ao encontro do ser humano. Então nós vemos justamente isso, né? Lá no parágrafo 65 diz assim, né? Muitas vezes de modos diversos Deus falou, outrora aos pais pelos profetas, agora nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. Ou seja, essa palavra é o próprio Cristo, né? São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime uma palavra muito interessante, vai dizer, né, comentando a carta aos Hebreus. Ele diz assim, né, porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é sua palavra única, e outra não há, tudo nos falou de uma só vez, nessa última ou nessa única palavra, e nada mais tem a falar, pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Ou seja, São João da Cruz ele está dizendo aqui o que, né? Que toda a revelação ela tem a sua plenitude em Jesus Cristo, né? Se nós queremos aprofundar o conhecimento, o entendimento da revelação, nós precisamos nos dirigir a Jesus Cristo, né? Porque Ele é a plenitude da revelação. Nele nós temos o entendimento de todas as coisas. Nós, através de Cristo, nós temos a forma de dialogar com toda a humanidade, com todas as circunstâncias, né? Nós não teremos, por isso nós precisamos tomar cuidado com visões, revelações particulares, né, privadas, porque todas essas coisas elas precisam estar em consonância com a plenitude da revelação, que é o próprio Cristo, né? Porque a própria igreja afirma que depois de Jesus não existe mais revelação. Nós temos o quê? Um entendimento cada vez mais profundo desta revelação. E esse é o trabalho da teologia, né? A teologia ela não nos traz novidades doutrinárias, porque a doutrina já está definida. Não nos traz novidades morais, né? Ela nos traz um entendimento cada vez mais profundo daquilo que já foi revelado. É isso, esse é o papel da teologia, né?
esclarecer, né, traduzir numa linguagem cada vez mais acessível para que o povo de Deus possa, conhecendo, possa fortalecer mais a sua fé, a sua esperança, né, e a sua forma de viver, né, com caridade nesse mundo, né. É isso que nós precisamos compreender verdadeiramente da nossa experiência de fé. Por isso que Deus ele vai se dando a conhecer, ele vai se revelando, mas nós precisamos verdadeiramente ir ao encontro de Cristo, porque só nele, ele é, né? É o próprio Cristo, ele vai dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só através de Jesus, que é o caminho, nós temos a verdadeira via em direção ao Pai, né? Para alcançarmos a plenitude da nossa vida, que é o reino dos céus. Só nele nós temos a verdade, né? Essa verdade que liberta, porque só através de Jesus Cristo nós podemos conhecer profundamente essa verdade. E depois, né, só nele nós teremos a vida plena, a verdadeira forma de viver digna e honrosamente sobre esta terra. E assim nós vamos crescendo nessa capacidade e correspondência a Deus, né? Nessa grande, que como a igreja ensina, nessa grande economia da revelação, né? Então, não há outra revelação. Jesus é a plenitude da revelação. Nós não podemos buscar outra coisa senão Jesus Cristo. Por isso que São Tomás de Aquino, naquele cântico que geralmente cantamos na adoração ao Santíssimo Sacramento, né, tão sublime sacramento, ele escreve ali uma coisa bem interessante. Ele diz assim, né, que o antigo deu ao novo seu lugar. Ou seja, né, o que significa isso? Não é que o antigo saiu para que o novo entrasse no seu lugar. Não é isso. O antigo, ele deu ao Novo Testamento o seu próprio lugar, porque o Antigo Testamento, ele prefigura tudo aquilo que deveria acontecer. Então, o Antigo, ele dá ao Novo o seu próprio lugar, né? E o Novo, ele dá o lugar também ao Antigo Testamento, porque através do Novo, através de Jesus Cristo, nós conseguimos interpretar os fatos, os acontecimentos, as imagens e tudo mais no Antigo Testamento, né? E aí nós conseguimos realmente ter uma capacidade mais profunda de entender os mistérios de Deus na nossa vida, né? Por isso que o parágrafo 66 vai dizer assim, né? Primeiro o título já diz, né? Não haverá outra revelação. E aí o texto, parágrafo 66, vai dizer assim, né? A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Depois, parágrafo 66. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. Então nós vemos como que a Igreja que ela nos traz isso, né? Não haverá outra revelação. Assim, Jesus é a plenitude da revelação. As revelações privadas, elas contribuem para a vivência do depósito da fé, mas não acrescentem em nada o depósito da fé. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, né? Por isso que sempre quando há uma revelação privada, nós precisamos o quê? Estudá-la. É claro que a igreja ela investiga, né? E faz todo um processo para ver se aquela revelação privada ela contribui para a vivência do depósito da fé.
ou seja, se ela está em unidade com o depósito da fé, com a moral, né, com aquilo que é a própria vida e a vida, né, cristã, e aquilo que deve ser vivido, né, perante Deus e diante da igreja, né? Por isso que nós precisamos entender justamente isso, né? Que não haverá outra revelação, não. O que haverá será esse entendimento mais profundo dessa revelação que já foi nos dada em Jesus Cristo, né? Com plenitude desta revelação. Assim, nós vamos, né, adentrando nesse grande processo de conhecimento e aprofundamento, né, na nossa experiência de fé e principalmente no nosso amadurecimento, né, de fé, de confiança em Jesus Cristo, de esperança naquilo que Ele nos prega, naquilo que Ele nos ensina e principalmente, né, naquilo que Ele anuncia, né, com plenitude para a nossa vida, que é o reino dos céus, e é claro, para que assim nós possamos viver o mandamento do amor, né, através dessa experiência, onde nós experimentamos o amor e nos tornamos capazes de transbordar essa experiência do amor a todos aqueles que nós também encontramos.